Deus seja louvado e bendito é o nome do Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o mundo e o Brasil inteiro vive nas idolatria de time, de Copa do Mundo, de política. E a palavra de Deus em Ezequiel 18 fala que a alma que pecar, essa morrerá. O que é o Evangelho? Como o apóstolo Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. O Evangelho é mudança de vida. Já não basta em outro tempo, a qual eu vivia na ignorância. Eu era mundano, vivia adorando as coisas do mundo. Tudo que é mundano é profano. E a palavra de Deus fala em Levíticos 10:10, separa, pois, o santo do profano. As coisas do mundo é profana. E as coisas de Deus é santa. Louvado seja o nome do Senhor. E as igrejas continuam pregando as heresias e o povo gosta. O povo mundano adora. Mas o que vai ser, o que será no fim? Cada um vai ser julgado pelas suas obras, seja boa ou mal. Vai ser julgado do mesmo jeito. E nós sabemos que Deus não trará ninguém por inocente. Temos que se libertar das coisas do mundo. Muitos estão trocando Deus, Jesus, pelas coisas mundanas, pelas coisas do mundo. As coisas do mundo é morte. E Jesus Cristo é vida, é paz, é gozo espiritual, é um gozo celestial. A vida eterna nem se compara com as coisas do mundo. E é isso que Deus tem para nos oferecer, uma vida que nunca se acaba. Paulo fala: antes crescei na graça e no conhecimento. Crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. O sábio busca o caminho para cima e o tolo busca o caminho para baixo. O rei Davi lá em Salmos 1, Salmos de decreto número 1, a palavra de Deus fala em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores e não se ajunta com os pecadores. Se eu for amigo de uma pessoa mundana, é muito difícil eu tirar ela do mundo e trazer ela para Cristo. É mais fácil ela me tirar da presença de Deus e trazer-o para o mundo. Porque
o rei Salomão em Provérbios, o que que Salomão disse? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu tenho um bom costume de andar na presença de Deus, mas se eu andar com a má companhia, ela vai me corromper. Não vai demorar muito, eu vou ser igual ela. Tem um ditado no mundo que diz que quem se mistura com porco, farelo come. Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Quem anda com sábio é sábio. Quem anda com tolo é tolo. Em muitas das vezes o apóstolo Paulo se fez de sábio para ganhar os sábios e de tolo para ganhar os tolos. Ele se infiltrava, ele entrava no meio das pessoas como quem não queria nada e começava a pregar o evangelho. E ele ganhava aquela alma para Cristo. Através das suas palavras, aquela alma, aquela vida se convertia. Hoje em dia, é um povo que não quer se converter a Deus, quer se converter ao mundo, fazendo aquilo que o mundo tem para oferecer. O profeta Isaías profetizou e Jesus disse. O que que Jesus disse? Bem profetizou Isaías acerca de vós, que vós me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. As pessoas buscando o maldito futebol, a maldita Copa do Mundo, do Neymar, filho do diabo. Só que o diabo é assim, o diabo, quando acaba uma bagunça, o diabo manda outra. Logo, logo tem a eleição. O maldito Lula, o maldito Bolsonaro, e o povo gosta disso. Aí depois, o povo está tomando o nome de Deus em vão. Sendo que Êxodo, os 10 mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque é abominação ao Senhor. Há quase 30 anos da minha vida eu estou nesse caminho, no caminho do Senhor. Eu não sou igual ao apóstolo Paulo. Eu também não sou igual ao apóstolo, o profeta Moisés, mas também eu nunca gostei das coisas do mundo. Nunca torci para time nenhum, nunca assisti Brasil. Eu nunca dei voto para nenhum político. Eu passei 6 ou 7 eleições da minha vida sem dar o voto para ninguém. As pessoas falam que quem não vota paga multa. Eu fiquei 7 vezes sem votar e não paguei multa. A palavra do nosso Deus fala que haverá menos rigor para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para esta geração. A nossa geração é a pior de todas. Como Jesus fala, geração adúltera e corrupta. A pior geração é uma geração que vive na idolatria de política, religião e futebol. E o povo não quer se converter a Deus. As igrejas falam que buscar a Deus vai ter prosperidade, vai ser uma pessoa próspera. Só que a palavra de Deus vem contestar essa heresia, essa mentira. Atos 9,16, o que que Jesus fala para o apóstolo Paulo? Paulo, o que me importa é que você sofra pelo meu nome. Nós temos que sofrer pelo evangelho, sofrer por amor a Cristo. Não vê os profetas? Foi morto, foi preso, foi chicoteado, foi perseguido, mas nunca negou a fé. Cada um ama o Deus que tem. Cada um ama o Deus que gosta.
Uns amam o seu Deus, que é o dinheiro, outros amam o seu Deus, que é a comida, outros amam o seu Deus, que é a televisão, outros amam o seu Deus, que é o celular, outros amam o seu Deus, que é o carro, outros amam o seu Deus, que é a casa. Cada um tem o Deus que ama, cada um tem o Deus que adora. Quem está em Cristo, nova criatura é. Em 1970, 1980 tinha os verdadeiros cristãos, os cristãos genuínos, que se batizou, morreu sendo fiel a Deus, a Cristo. Hoje em dia as pessoas não se batizam, vai lá na represa tomar um banho de água fria. Acabou a bagunça? Não, porque o diabo já manda outra. Agora vem a eleição. Como está escrito a palavra do nosso Deus, os perdidos é como a areia do mar. Provérbios fala que o inferno nunca se farta. Sempre cabe mais um, tem espaço para 1 bilhão, para 2 bilhão. Sem santidade ninguém verá a Deus. Às vezes eu penso que a palavra Deus, o nome Deus, virou osso na boca desse povo mundano, esse povo maldito. Deus é igual osso na boca de cachorro para esse povo. Eu tenho fé em Deus, eu amo Deus, eu acredito em Deus. Vai com Deus, Deus te abençoe. Não, mas que Deus? A palavra fala que não podeis servir a 2 senhores. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renúncia é para quem é escolhido por Deus, o verdadeiro cristão, igual o apóstolo Paulo, se converter, viver uma vida de santidade, separado das coisas do mundo. Negar a si mesmo, renúncia, não é para qualquer um. Eu me lembro que quando eu me converti eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 50 anos, graças a Deus. Nunca desonrei o meu Deus. Quando vê um crente numa cadeira de roda, que não anda mais, quando vê um crente atropelado, um crente que fez uma operação, perdeu os movimentos do corpo, quando vê um crente que deu derrame, quando vê uma pessoa assim, outro assado, é porque Deus já está longe dele, Deus pesou a mão. Porque Deus não aceita zombaria, Deus não aceita barganha. Para Deus não existe meio termo, ou você é ou você não é. Para ficar com brincadeira, vai pro shopping, vai pro parque, vai para um circo. Quando meu querido irmão em Cristo, José, chegou a Faraó, Faraó queria que meu irmão José se curvasse a ele. José falou, Senhor, mesmo tu sendo soberano do Egito, eu não me encurvo a homem nenhum, só me encurvo ao meu Deus. E muitos crentes, evangélicos, seja lá o que for, tá se curvando a Faraó, a Baal, e muitos estão se curvando ao diabo. Meu querido irmão em Cristo, Paulo disse, ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, além do que Cristo pregou, esse evangelho é anátema, é um evangelho maldito. É o que essas igrejas mundanas estão pregando aí, ó, um evangelho maldito.
Porque nós sabemos que o caminho de Cristo é estreito. A salvação é para um e outro, é contado nos dedos. Quando Deus disse que ia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, todo mundo lá foi salvo? Não. Era para ser salvo, na verdade, 4 pessoas, mas só que na verdade só foi salvo 3, que foi Ló e suas 2 filhas. Era para ser 4. Só que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O meu querido irmão, o profeta Jeremias, já falava, como fala lá em Jeremias 5:27, que o profeta Jeremias chamava as igrejas de gaiola. É gaiola. E o meu querido irmão, o profeta Isaías, chama os pastores de cão guloso, pregando a palavra do meu Deus para ficar rico. Para Deus mais importa a obediência do que o sacrifício. O povo corre atrás de muitas coisas, menos de Deus. O povo quer saber das coisas do mundo, menos das coisas de Cristo. As coisas do mundo é ilusão, aos olhos que se vê. Tudo que eu vejo é ilusão. Só coisa mundana do mundo. E as coisas do mundo só servem para a própria perdição. Aqui na terra o homem pode fazer o que ele quiser, só que está escrito que o homem planta, ele colhe. Um dia vai colher. Quando a pessoa morre, a conta chega automaticamente e aí a pessoa paga caro. Deus não trará ninguém por inocente. Herém da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o diabo está bagunçando, até dentro das igrejas. Porque o apóstolo João disse que o mundo jaz do maligno. O mundo já pertence ao maligno. E as pessoas estão fazendo a vontade, do diabo. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, tanto dentro da igreja como fora. Fora é mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Para falar da palavra de Deus, a pessoa não consegue ficar com o ouvido atento 3 minutos. Mas se eu fosse falar das coisas do mundo, de cantor, de jogador, de piloto, de corrida, de apresentador, de pessoas famosas, a pessoa fica o dia inteiro ouvindo. O apóstolo Pedro profetizou dizendo: quem, pois, deu crédito à nossa pregação? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia do meu espírito e da minha alma. Que Deus possa entrar e reinar no coração daqueles que verdadeiramente vai dar ouvido a essa palavra,
a palavra santa, fiel e verdadeira, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.